Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 119. E eu sei que alguns já estão assustados. Uma manhã será suficiente para estudarmos o Salmo 119 inteiro? Evidentemente que não. E por isso eu peço que você abra o Salmo 119. Nós vamos ler a partir do versículo 97. O Salmo 119 é conhecido como aquele salmo que fala da palavra de Deus. Aquele salmo que mostra a importância de conhecermos a vontade de Deus. E o Salmo 119, lá no versículo 97, ele diz o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho, desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esse foi talvez, o primeiro versículo que eu tomei contato assim na minha vida de cristão verdadeiro, conhecendo o que é a salvação em Jesus Cristo. Quando eu me converti, eu ganhei uma Bíblia e naquele dia, alguns de vocês devem ainda se lembrar do pastor Ivênio dos Santos. Ele acabou escrevendo esse versículo na minha Bíblia. E a partir daquele momento, eu fui tocado pelo Espírito Santo a conhecer mais a palavra de Deus. Eu pouco conhecia, quase nada. Mas a partir de então, eu comecei a estudar a palavra de Deus. Ainda tenho que estudar muito mais a palavra de Deus, porque eu quero conhecer mais aquilo que Deus deseja para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor. E o caminho é esse. E eu quero que o meu caminho seja de luz e não de trevas. E é isso que diz a palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O livro de Hebreus diz que a palavra de Deus não só tem o poder de criar, mas também o poder de sustentar o universo. Hebreus 11:3 diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Vocês se lembram do começo dos versículos lá, dos primeiros versículos da Bíblia, no livro de Gênesis, da criação? E Deus disse: haja luz. Foi a palavra de Deus. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A palavra cria, a palavra de Deus sustenta.
Mas que palavra é essa? Nós conhecemos palavras, mas que palavra é essa? Nós sabemos que essa palavra é a vontade de Deus revelada nesse livro que nós conhecemos como Bíblia. Essa palavra foi revelada por Deus. E ela é a expressão da vontade de Deus para nós. Nós sabemos que ela foi escrita por homens. Ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Essa palavra foi revelada lá na história. Em algum momento, ou em vários momentos da história, Deus tocou o coração de homens. Homens como eu e você. Homens que eram pecadores. Homens que tinham as suas características próprias. Por isso, nós podemos perceber como Deus ainda preservou as características das pessoas. Nós acabamos, no domingo passado, a série de Jonas. E nós podemos ver ali as características de Jonas. A partir do próximo domingo, nós vamos começar a estudar o livro de Abacuque. Nós vamos ver outra pessoa em outro momento e com outras características. Foi escrito por homens, pecadores. Você viu a história de Jonas. Começa de costas para Deus. E o Milton ressaltou que ainda que ele estivesse lá sentado, ele ainda estava de costas para Deus. Profeta de Deus. Mas era pecador, como nós somos. E Deus, na sua imensa graça e misericórdia, aproveitou homens para escrever a sua palavra. Então essa palavra foi revelada por Deus, ela foi inspirada por Deus e ela foi escrita por homens. Mas ela contém a vontade de Deus. E quando nós pegamos a Bíblia, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, é a história do relacionamento de Deus com os homens. E essa história continua, ainda que termine lá em Apocalipse, mas cada um de nós tem uma história com Deus. E Deus fala conosco, nós podemos nos relacionar com Deus. E é assim, essa palavra de Deus. E quando nós olhamos essa palavra de Deus, nós sabemos que essa palavra é a revelação de Deus para o homem. Como se Deus tivesse soprado a sua vontade para os homens. E quando nós olhamos esses versículos do Salmo 119, nós percebemos diversos termos para a palavra de Deus. Mas continua a palavra de Deus. No versículo 97, o salmista se refere à lei. No 98, ele muda e diz mandamentos. No 99, testemunhos. Mariana está encrencado aqui. Então, lei, mandamentos, testemunhos. No 101, palavra. No 102, juízos. No 102, juízos. E quando nós olhamos, são diversos termos, mas não importa o termo que o salmista utilizou para designar a revelação de Deus para nós. Não importa, o que importa é que essa é palavra santa. Por isso, nós costumamos chamar este livro não só de Bíblia, mas nós adjetivamos, nós chamamos de Bíblia Sagrada. Sagrada. Porque ainda que tenha sido escrita por homens, é Deus quem está aqui, é Deus falando conosco. É a vontade de Deus, não é a vontade de Abacuque, de Jonas, mas é a vontade e a palavra de Deus para nós. E quando nós olhamos essa palavra, não sei se dá para mudar daí, porque aqui não está mudando mais. Não? Então, alguma coisa aconteceu aí. Então, esses diversos... agora apareceu. Então, olhamos essa palavra e a nossa pergunta é, mas quando temos que entrar em contato com essa palavra?
Quando meditar nessa palavra? Quando ler essa palavra? Quando não é só ler. E aí você vai dizer, mas eu não posso ler sempre porque esse livro é pesado. Outros têm, hoje com a facilidade da tecnologia, você pode ter um instrumento pequeno no celular, você pode, eu sei disso, mas naquela época não havia nada disso. E o próprio salmista já responde para nós, quando lermos essa palavra, quando meditarmos nessa palavra. E veja no versículo 97 que está a resposta. No 97, ele está dizendo, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Agora, percebam vocês, que quando nós olhamos aí para a nossa língua portuguesa, ela deixa muito claro, repare que não é todo dia, é todo o dia. Isso significa que o salmista está querendo dizer, como ele deixa claro no versículo 98, que é sempre, sempre. Não é só todo dia, mas é a todo instante. Mas como é que é isso? Eu não posso, eu tenho outros afazeres, eu não posso ficar o tempo todo lendo essa palavra. Mas não é só ler a palavra, é viver a palavra, é mais do que isso. Então a palavra tem que estar com você, ou mais ainda, a palavra tem que estar em nós, em nós. Na verdade, nós temos que comer, beber, devorar essa palavra no sentido de tê-la dentro de nós. É isso que o salmista está querendo dizer. Por isso que nós temos que ter essa palavra constantemente conosco, tem que estar na minha mão. Em qualquer situação, nós vivemos situações diversas durante o dia. Essa palavra tem que estar conosco para nos orientar nas atitudes que devemos ter no nosso dia. Mas nessa porção que eu separei, há também uma outra porção que vocês conhecem muito bem. E essa outra referência mostra claramente como nós devemos ter constantemente essa palavra. Certamente você já leu isso para o seu filho. Certamente você que é pai conhece esses versículos de Deuteronômio. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. Quando? Não só sentado, mas andando. E ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Hoje nós sabemos que não é preciso que você coloque em todas as paredes. Se você assim quiser, nada impede que você faça isso. Que você compre uma Bíblia especial e picote vá colando. Ou como alguns fazem, vai colando na geladeira. Esse é o versículo que eu tenho que ler hoje. Não importa, mas o que importa é que você tenha a palavra com você. Seja literalmente ou seja metaforicamente. Mas você, é isso que o salmista está dizendo. Nós precisamos ter essa palavra. Por quê? Porque há grandes benefícios, há grandes vantagens de ter essa palavra conosco. O benefício geral, a vantagem mais abrangente que nós temos aí é a excelência. Excelência. Vocês conhecem uma expressão que você vê especialmente entre políticos e autoridades, chamando a pessoa Vossa Excelência. Você conhece o adjetivo excelente? Talvez você não conheça, mas se você olhar no dicionário de língua portuguesa, você encontra o verbo exceler. Existe isso na língua portuguesa. O verbo exceler, que significa distinguir-se, elevar-se. Então a excelência é a grandeza, é o destaque. Qual a primeira grande vantagem
em geral, que nós temos ao termos a palavra de Deus conosco? Nós vamos alcançar a excelência. É aquele que vai além de, é estar além da média. No versículo 98, você pode perceber claramente o que ele está dizendo. Quando ele se compara aos inimigos, o que ele acaba dizendo? Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Porque aqueles, os mandamentos, a palavra, eu os tenho sempre comigo. Em geral, nós dizemos que o adversário é mais hábil, sabedoria aqui no sentido de habilidade. E o que ele está dizendo? Naqueles tempos de guerra, ele estava dizendo que ter a palavra de Deus o capacitava a ser mais hábil do que os inimigos. Sem falar em armas, sem falar em estratégias de guerra. Outra excelência que aparece é no versículo 99, com relação aos mestres. O que é comum? É comum que o mestre conheça mais do que os seus alunos. Ontem nós tivemos aula de grego com o nosso mestre Átila. E os que estão aqui, que estiveram na aula de grego, sabem que nós não conhecemos nada em comparação do que aquilo que ele conhece. Mas o que ele está dizendo aqui? Que quando nós temos a palavra de Deus, qual é a tendência? É que nós conheçamos mais do que os mestres. Nós vamos além do que é normal, além da normalidade. E no versículo 100, aí aparece uma grande vantagem. Uma grande vantagem da melhor idade. Então vejam que não é só problemas, saúde e etc. Mas há uma grande vantagem na terceira idade. Prudência, moderação. O nosso grande ancião aí, Maurílio. Prudência, moderação. Se você conversar com o nosso irmão Maurílio, você vai perceber o que é essa prudência, essa moderação, essa calma. Isso é próprio da melhor idade. Mas o que a palavra está dizendo? Que vocês que são mais jovens podem nos superar nisso. Vocês podem ser mais prudentes. Porque é característica da juventude o ser afoito, ou se lançar, não ter paciência para esperar, não ter moderação. Mas o texto está dizendo, quando nós temos a palavra de Deus, a tendência é sermos mais prudentes do que os idosos. Esse é o benefício geral, a excelência. Mas há benefícios muito específicos. Sabedoria. E aparece claramente aí no texto que você já pôde ver aí. Nós sabemos que a palavra de Deus não promete felicidade, mas aparece a felicidade. Mas a palavra de Deus diz, quando nós alcançamos a sabedoria, consequentemente teremos a felicidade. Então devemos buscar a sabedoria. E onde devemos buscar essa sabedoria? Na palavra de Deus. Sábio é alguém que é hábil. Na medida em que eu tenho a palavra de Deus, ela me torna hábil para a vida. Ela me ensina como lidar com as finanças. Você pode saber muito bem sobre economia, sobre administração. Mas o que diz a palavra de Deus sobre finanças? Se você não sabe, eu lembro a vocês que você tem um compromisso amanhã à noite. Não é, Davi? Não é, Ivana? Amanhã às 8 horas da noite aqui nesta igreja, haverá as inscrições, haverá também todas as informações sobre esse curso de finanças mais conhecido aqui como Crown. Quais são as orientações bíblicas a respeito de finança? Há e muitas. Ela nos torna hábil para administrar. Como é que nós vamos resolver conflitos? Essa palavra me dá habilidade para resolver conflitos. Como me relacionar com as pessoas? Ela me torna hábil para isso. Como escolher namorado ou namorada, como escolher marido e mulher.
essa palavra de Deus me torna hábil para isso. Como criar filhos? A palavra de Deus me torna hábil para isso. Então, por isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também fala em conhecimento. E não é conhecimento teórico. É um conhecimento prático. Alguns que têm até conhecimento teórico da palavra de Deus, mas não têm a prática. Aqui é conhecimento prático. É conhecimento que envolve experiência de vida. É a aplicação desses conhecimentos que nós temos aqui na palavra de Deus no dia a dia. É o conhecimento que eu uso no dia a dia. E esse conhecimento me torna apto para a vida. Não é só o ouvir falar, o conhecer lógica e teoricamente a palavra de Deus, mas é viver no dia a dia essa palavra. E o texto também diz que quando temos essa palavra constantemente, nós alcançamos prudência. Prudente é alguém que sabe juntar informações, alguém que sabe estabelecer fronteiras muito claras, de uma maneira sensata, de uma maneira moderada, ponderada e assim agir. Quem não gostaria de agir de maneira sensata, ajuizada, moderada? Nós queremos isso. E a palavra de Deus nos torna hábil para isso. Por isso que a prudência, a moderação é característica dos idosos. Por isso, na verdade, todos os juízes deveriam ser idosos. Porque a prudência é uma característica do juiz. Como é que você vai discernir? Como é que você vai julgar? Como é que você vai separar? É preciso ter essa prudência, essa moderação. E a palavra de Deus nos capacita para isso, nos torna aptos ao discernimento. E finalmente, não está aparecendo aí, acho que Mariana tem que ir para apareceu aí. A sensatez, uma pessoa sensata é uma pessoa que tem senso, isto é, que tem juízo. E com isso ela sabe discernir entre o bem e o mal. E por isso ela pode dizer aquilo que está aí no versículo 101, que eu acho que todos nós queremos, e queremos para os nossos filhos. Volte ao versículo 101. De todo o mau caminho desvio os pés. A palavra me torna apto a isso, a ser sensato, a escolher, ainda que a minha natureza pecaminosa me incline para o mau caminho, eu escolho o outro caminho. A palavra de Deus me leva a isso. A palavra de Deus me torna sensato. E aquilo que está também no versículo 104. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Isto quer dizer, o efeito da palavra em nós é tal que se reflete pelos caminhos por onde nós andamos e também pelas escolhas que fazemos, pelas decisões que nós temos. E é por isso que eu terminei essa porção com aquele versículo 105 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Imaginem vocês um farol na ponta dos seus pés, na ponta dos seus sapatos. E é claro que alguns começam, eu não sei nada a respeito de eletricidade, o Lacerda eu sei que está por aí e vai depois me corrigir, mas a pequena voltagem. E quanto mais você conhece a palavra, eu sei que vocês querem isso, que vocês querem o quê? Aquele farol de milha aqui nos seus pés, iluminando. Aquela lâmpada, não sei se é isso, vocês depois podem até me corrigir, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Aquela lâmpada LED que ilumina seus pés. Porque o nosso caminho, como filhos de Deus, não é caminho de trevas. Não pode ser caminhos de trevas, caminhos de luz. E para isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando você não sabe o que fazer, quando você tem uma decisão a tomar,
onde você busca conselho? Onde você busca o conselho para tomar uma decisão? A fonte da sabedoria está aqui neste livro. E o que contém este livro? A palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Mas para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos conhecer o que há dentro deste livro. E é por isso que nós estamos iniciando o nosso segundo semestre com a nossa escola bíblica e o CTM. O nosso objetivo é fazer com que nós, como comunidade, conheçamos mais a palavra de Deus e cada vez mais tenhamos os nossos pés iluminados. E mais do que isso, que os nossos filhos também tenham. E é por isso que eu quero terminar lembrando um outro versículo que está no Salmo 119, que é o versículo 9. É um versículo que toca fundo o meu coração. E aqui, pais de crianças, pais de adolescentes e de jovens. Olha o que diz esse versículo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira ele poderá guardar puro o seu caminho? Jovem que está aqui, adolescente que está aqui. Qual é a maneira? E a resposta está logo a seguir. Observando-o segundo a tua palavra. Mas para que você possa ensinar o seu filho, você precisa conhecer. E para você conhecer, você precisa estudar a palavra de Deus. Então eu quero lançar um desafio para nós como igreja, para termos problemas de superlotação nas classes, para termos esse santo problema de superlotação nas classes, para que mais e mais pessoas possam vir aos domingos de manhã. E por que domingo de manhã? Porque é o momento que nós separamos para estudar sistematicamente a palavra. E esse é o desafio que eu lanço a vocês. E mais ainda, aqueles pais de crianças e adolescentes, para que vocês venham estudar a palavra de Deus aqui conosco nos domingos de manhã. E para que você traga o seu filho. O Ricardo, que é o líder do Ministério Infantil, sempre diz: no momento em que as classes da escola bíblica e do CTM começam a esvaziar, automaticamente as classes do Ministério Infantil começam a se esvaziar também. E o que nós queremos? Ter lâmpada nos nossos pés. Vamos abaixar a nossa cabeça. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. A palavra que o Senhor nos deixou, a palavra que nos ensina, a palavra que nos corrige, a palavra que nos exorta, a palavra que corrige os rumos da nossa vida, a palavra que nos ajuda a tomarmos decisões, a palavra que nos mostra o caminho a seguir. Obrigado pela sua imensa misericórdia. Pai, eu peço por nós como igreja, por esta comunidade, que o Senhor nos ajude a aceitarmos esse grande desafio, que é estudarmos sistematicamente a tua palavra, para que essa luz nos nossos pés seja cada vez mais clara, ilumine cada vez mais, para que com isso o teu nome seja exaltado, glorificado por intermédio da nossa vida. Deus, eu sei que há pessoas que têm problemas e não podem estar aqui. Mas eu peço, Deus, que o Senhor esteja removendo os obstáculos. Há pessoas que querem estar aqui, mas não têm vontade, que o Senhor esteja mudando essa vontade. Há pessoas que querem estar aqui, mas aparecem uma série de problemas, e que o Senhor esteja mudando isso, Deus. Mude,
Mude esse quadro, Deus, e ajude, Senhor, o nosso povo, o povo aqui da Igreja Batista da Borda do Campo, a ser conhecido como uma igreja que ora, mas uma igreja que estuda a Tua palavra e que conhece a Tua vontade e possa viver de uma forma que impacte as pessoas que estão vivendo com elas. Essa é a minha oração, Deus, e eu faço isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.